Tá bom, muito bem. Então, gente, eu vou rapidamente me apresentar e vou dizer também rapidamente foi meu objetivo. Eu não penso, né, que seja possível abordar as várias perspectivas que a gente tem, né, para trabalhar com infância e juventude em um único momento. Então, eu fiz uma opção de hoje trazer para vocês mais um recorte teórico e me comprometo, né, que na medida do possível a gente traz um recorte mais metodológico, mais mão na massa, mais trazendo as experiências, né, as ferramentas que a gente usa, as ferramentas metodológicas, alguma coisa que a gente chama de dinâmicas conversacionais, que trabalha com contação de história, com discussão de filme, com uma coisa que a gente trabalha muito nessa perspectiva que eu trago do diálogo com as crianças e com as adolescentes, com um negócio que chama mapa vivencial, enfim. Então, hoje, eu quero trazer para vocês, bem em cima do título que o Néder deu para essa fala, essa perspectiva da geografia das crianças, dos jovens e das famílias, né? Para explicar mais ou menos o que vem sendo feito nesse sentido, o que a gente vem discutindo, porque, na verdade, a gente precisa dialogar com todos os sujeitos do território, né? E muitas vezes as vozes das crianças que são profundamente afetadas e dos jovens não são escutadas, né? A gente não tem nenhum canal de participação aberto. Então, eu posso trazer para vocês, né, toda a discussão de participação, como é que a gente pensa isso, como é que a gente constrói isso, envolvendo crianças e jovens. Mas hoje eu queria, né, falar que a gente vai fazer uma pegada bem teórica. Eu nem vou falar de educação ambiental, viu? Hoje nós vamos falar da geografia, né, que participando de um outro guarda-chuva que chama os estudos sociais da infância, vai trabalhar com esses sujeitos no território, né? Vai trazer esse olhar e vai considerar esse olhar, vai considerar esses saberes, vai considerar esse conhecimento, né, que as crianças e os jovens trazem da sua relação com os territórios e vai localizar as famílias nesse processo, tá bom? Então deixa eu começar a compartilhar. Tá, se tiver algum problema, você fala. Depois de tanta aula remota, acho que não, acho que a gente É verdade. vai evoluir. Então, olha, Eu só vou observar se está passando ou não, porque você vai usar o PowerPoint, né? estou usando o O, Po- PowerPoint. o PowerPoint, às vezes, no Zoom, ele agarra um pouquinho. Então, eu quero ver se vai passar o seu Estou passando, slide. só para você ver. Professora, é porque não está em tela cheia. Acho que você tem que parar o seu compartilhamento, Hum. compartilhar em tela cheia e depois compartilhar a tela inteira, senão não vai. Vamos por estava tudo tão bem. Oh, meu Deus! É só Compartilhe. a senhora coloca em tela cheia e aí na hora de compartilhar, ao invés de selecionar uma janela, a senhora seleciona compartilhar a tela inteira. Me parece que eu estou em. Espera só um pouquinho. Outra possibilidade é salvar em PDF, se não der certo. Vocês preferem que eu salve em PDF? Não deu certo?
Não, não está em tela cheia ainda. Se a senhora quiser me enviar, eu posso passar também. Eu não Eu sei vou. por que que não está em tela cheia. Eu não estou entendendo onde que eu poderia mudar isso de tela cheia, porque eu já coloquei aqui na tela cheia, a tela cheia do... Ah, está em Na tela hora, cheia. na hora de compartilhar, Ah, você está escolhendo a janelinha, não tá? tô. Não pode escolher a janela, você tem que colocar tela inteira. Eu não sei no Zoom o que que aparece escrito. É, Não deu, não. Agora a gente está vendo toda a sua tela do computador. Aí a senhora coloca lá no PowerPoint. Aí. vamos ver. E coloca em tela cheia. Isso, agora foi. Agora Ah, deu. então tá Ih, bom. agora sim. Que bom. Então, gente, agora vai. Isso porque eu falei que a gente estava acostumada, hein? Mas tudo bem. É assim mesmo, é desse jeito. Faz parte. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou hoje, né, trazer para vocês o tema, né, Territórios da Infância, da Juventude e das Famílias, uma abordagem interdisciplinar. É o tema, né, que o Néder escolheu, eu imagino que olhando a minha produção e fazendo um recorte, dialogando com o que vocês estão trabalhando, mas o diálogo ele é muito vasto, né? Eu tenho recebido o pessoal da arquitetura, a gente trabalha com uma na minha disciplina da pós-graduação, temos essa aproximação muito grande desse olhar para a cidade, desse olhar para o território, desse tentar entender esse território, né, a partir das múltiplas influências que ele tem, a partir dos conceitos da geografia que eu vou trazer aqui hoje e retomar com vocês. Então, é um pouco isso que a gente faz, tá? E eu, né, gosto de começar aqui fazendo os agradecimentos institucionais, obviamente, a todos esses aqui, né, que apoiam a Finatec, a FAPDF, ao gabinete da Érica Cocai, ao PPG da FAO, ao UNB, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas aos órgãos também que fomentam as pesquisas que a gente faz, né? Ao CNPq, do qual eu tive uma bolsa recente, eu tive o projeto aprovado agora, a FAPERJ, que eu tive bolsa de pós-doutorado, eu estava fora, aqui, primeiro de Brasília, depois do Brasil, ao CapSprint, que me permitiu ir fazer essa discussão mais sofisticada, do ponto de vista, né, de articular com o mundo inteiro e dialogar com pesquisadores que estão, né, realizando pesquisas na África, na Ásia, no leste europeu, na América Latina, enfim. Então, obviamente, né, o meu programa de pós-graduação que acolhe, né, essa gama de trabalhos e tal. E o meu grupo de pesquisa, é minha equipe, né, de pesquisadores, que se chama ZPS, que é o Grupo de Pesquisa Sujeitos, Territórios e a Construção do Conhecimento. Eu pus aí o QR Code, se alguém quiser depois dar uma olhada no nosso site, que ainda está em construção, eterna construção, né, para trazer um pouco essa perspectiva, né, do que a gente faz, das ferramentas que a gente usa, dos diálogos que a gente estabelece e os resultados das pesquisas que a gente orienta, tá? Então, eu gosto de começar sempre, né, tentando mexer, né, numa sensibilização para olhar para o território, para olhar para a geografia, para olhar para as nossas geografias, a nossa vida, né, que é uma vida
ancorada, né, no território que a gente está, que traz esse território com a gente, como diz o Guimarães Rosa, e eu gosto de citar, então, o Mia Couto, que num livro lindo que chamou Outro Pé da Sereia, ele fala, primeiro perdemos a lembrança de termos sido rio, a seguir esquecemos a terra que nos pertencera, depois da nossa memória ter perdido a geografia, acabou perdendo a sua própria história. Agora não temos mais ideia de termos perdido alguma coisa, né? Eu gosto muito de dizer que, às vezes, nessa ideia, né, de desenvolvimento, de progresso, de crescimento, a gente vai perdendo parcelas da gente, né? Eu gosto muito do conceito de Fortschritt em alemão, que é um conceito de progresso, né? Fort é longe, Schritt, né? Passos, e aí tem um filósofo alemão que vai dizer essa ideia de progresso, né, traduzida na palavra Fortschreiten, quer dizer dar passos para longe de si mesmo, né? Então eu acho que esse poema do Mia Couto acaba provocando isso na gente e pensar, né, que os processos que estão engendrados ultimamente estão causando expulsões, estão causando despossessões, estão causando uma série de questões que, né, que nos tiram desse eixo que nos vincula à terra, que é o território, tá? Então, eu gosto, né, de falar que a gente trabalha na perspectiva, né, dessa geografia das crianças, dos jovens e das famílias, e que é esse trabalho, né, ele tem assumido uma importância cada vez maior por devido, né, às desigualdades crescentes, o desafio da equidade, a perspectiva ético-política, no que diz respeito à aplicação da justiça distributiva, já que tem determinantes injustos que geram as injustiças, e isso, né, engendra desigualdades que a gente reconhece em cada momento. Então, eu tenho duas autoras muito importantes que discutem isso, que é a Doreen Massey e a Saskia Sassen, para dizer, né, dessas expulsões, dessas desigualdades, desse aumento da inequidade e dessa eterna luta, né, para um mundo menos injusto, menos desigual, menos perverso, né? Na verdade, a gente, para falar de tudo isso que a gente está falando, não dá para a gente deixar de mencionar que essas pessoas, a gente, né, está num cenário muito grave, né, com relação às populações indígenas, às populações quilombolas, isso está sendo divulgado, e as crianças, vocês têm visto, né, como as grandes afetadas desse processo todo, né, de absoluta injustiça. E a questão ambiental, né, diante de um cenário em que o ser humano tem sido visto como inimigo da natureza por uma lógica consumista e predatória, e aqui nós temos dois outros autores, que é o Dardot e o Laval, né? Claude Dardot e Pierre Laval. E, Ana Luísa, parece que tem duas pessoas esperando no salão e eu não consigo autorizar aqui, está aparecendo para mim na tela. E Tá a joia, outra coisa, professora. Já. né, nesse momento, a gente está falando de uma emergência sanitária que descortinou as disparidades socioespaciais, as disparidades socioespaciais e atingiu, né, desigualmente as diferentes classes sociais. Tem um texto que a gente escreveu recentemente sobre isso, né, alertando e pensando. A gente fez uma pesquisa muito grande sobre infância, juventude e pandemia no Brasil, e uma muito importante também aqui no Distrito Federal, importante por acessar, né, por meio dessas ferramentas que eu estou dizendo para vocês, crianças e jovens que de outra forma não teriam sido ouvidos, né? Agora a gente precisa fazer ecoar essas vozes deles em, né, desdobramentos dessas pesquisas, mas são questões, né, que a geografia da infância e da juventude, ou das crianças e dos jovens e das famílias, trabalham.
E aí, o que é esse tema, né? É um tema que reconhece a espacialidade humana como base de reflexão, busca compreender os sujeitos, os bebês, as crianças, os jovens e suas famílias, estuda os espaços ocupados, imaginados e desejados pelas crianças, espaços nos quais eles e elas são excluídos ou marginalizados, espaços em que jogam, espaços em que formam e constroem suas identidades. Esse olhar para esse tema, né, ele vai sendo constituído nesse giro territorial que teve, né, ou giro espacial, que se diz, porque se pensou a psicologia, se pensou a sociologia, se pensou a antropologia, mas dificilmente se olhava para esses sujeitos territorialmente ancorados, né? Então, espacialmente localizados. Então, essa busca, né, de situar esses sujeitos, que vocês que estão no território sabem a importância disso, né? É uma busca muito que traz uma dimensão de uma lógica muito importante de ser compreendida, né? Para a gente poder fazer as pesquisas e entender essas dinâmicas, tá? E reconhece também, essa abordagem reconhece que os conceitos, a teoria, têm suas manifestações, estão vinculados às manifestações das paisagens, dos territórios, dos lugares, e esses todos são criados nos encontros históricos e também criam a própria história. Então, é numa perspectiva dialética, esse ser humano, criança, adolescente, que chega numa determinada cultura, com uma determinada organização, com uma determinada dinâmica, com determinados valores, com determinadas visões de mundo, ele vai sendo incorporado, e são, né, as paisagens, os territórios e os lugares que são criados por essa sociedade, que vão acolher também essa criança, esse jovem, e vão, né, fazê-lo contribuir para a sua formação, para a sua constituição, e para a sua identidade, para a sua formação identitária. Então, essa abordagem, né, pensa o ser humano e a infância dentro das geografias, nas relações culturais, socioculturais, a partir da unidade, existência, existir, ser, estar, espaço, tempo. Então, é um pouco essa abordagem que a gente traz, e aí eu queria só ler esse pedacinho aqui para vocês. Se a história humana produz o espaço geográfico, as paisagens, os territórios, os lugares, são esses que possibilitam os próprios processos humanos. As novas gerações, ao nascerem, encontram uma história da humanidade a partir dos espaços erguidos na superfície terrestre. Estão entre os primeiros processos de mediação, as formas erguidas, entendidas aqui em seu caráter material e simbólico, são frutos da história humana, mas, ao mesmo tempo, são locais de onde a história humana constantemente se inicia. É fim, é começo, é gênese, formam as relações espaciais humanas, não são vazios, e o espaço geográfico é produzido e produz a história humana, constitui também o humano. Existe, assim, uma dimensão geohistórica nesse processo de constituição dos sujeitos, tá certo? Então, o que é que a gente faz nesses processos de pesquisas? A gente considera o contexto e o lugar na hora de analisar as experiências das crianças e jovens, a gente busca compreender a imbricação entre as forças globais e as especificidades locais, a gente busca viabilizar as diferentes infâncias e juventudes ao conhecer sua vida cotidiana, seus comportamentos espaciais e a construção da identidade em suas múltiplas territorialidades, tá? Então, só para, né, dialogar com o título do texto, é uma abordagem absolutamente interdisciplinar, insere-se no que a gente chama de estudos sociais da infância, da juventude e das famílias, é um campo interdisciplinar que envolve a sociologia, a antropologia, a psicologia do desenvolvimento, a geografia, a história, a filosofia, as ciências da educação, entre outros, e este é um campo do conhecimento que aposta muito na
porosidade das fronteiras entre os campos do conhecimento e aposta muito que nesse encontro dessas outras, entre essas disciplinas, a gente tem uma série de convergências e algumas divergências, e que é no diálogo, nesse fazer pesquisa, que a gente vai consolidando, né, esse campo do conhecimento. Diálogos, convergências e divergências são pontos importantes para o nosso fazer pesquisa. E aí, eu queria trazer um pouquinho a dimensão política e econômica, né? Porque, né, pensar a infância e a juventude dessa forma como a gente busca pensar e busca ouvir, busca trazê-los à participação, muitas vezes dar visibilidade à participação que eles já têm na sociedade. Tem dois teóricos que vão falar muito, né, que o quanto a infância é exposta econômica e institucionalmente às mesmas forças sociais que a dos adultos, embora de um modo particular, e que pensar a infância é trazer o encontro entre as estruturas macro e micro, ou seja, o que acontece em nível das grandes decisões externas à localidade, mas também como essas decisões chegam. Aqui a gente pode pensar o que foi a crise da Covid, o fechamento das escolas, a não vacinação das crianças num primeiro momento, a fragilidade com que essas crianças foram acolhidas por conta de não termos uma rede de internet suficientemente boa para atender essas crianças nas suas casas, pelas próprias vulnerabilidades né, a que elas estavam sujeitas, seja pela violência, seja pela falta de alimentação que a escola garantia, seja pela falta de escuta, que na própria escola também se garante, seja pela dificuldade em continuação de tratamentos, tendo em vista, né, o fechamento das instâncias que recebem essas crianças. Então, tudo isso são temas que a gente trabalha e para qual a gente olha e que tem esses fundamentos, né? E a Cindy Katz, que é outra pesquisadora, uma geógrafa nesse caso, ela vai articular o tempo inteiro a desigualdade social e as implicações na vida das crianças e dos jovens, tendo como obra de referência seus estudos no Sudão, no continente africano, dessa forma ela atrela o conceito de despossessão, tanto a desigualdades relacionadas ao modelo de desenvolvimento adotado nos diferentes cantos do planeta, como também a lógica colonial, inserindo-a no cotidiano, no coração da nossa existência. E aí, gente, só para trazer um pouquinho de referência dos trabalhos que a gente tem produzido, né? A gente tem uma articulação muito grande com a América Latina, por essa necessidade de olhar as temáticas ligadas à infância e à juventude e aos territórios, não pelo olhar europeu, mas pelo olhar latino-americano, africano, né, dos países do sul global. Então, a gente tem, né, essas publicações, algumas no âmbito aqui nacional, como essas duas primeiras, outras, né, pensando a geografia das infâncias e dos movimentos sociais, dialogar com as crianças para descolonizar o presente. Então, a gente tenta trazer essa discussão também, que hoje a gente vai apresentar tudo de forma bastante genérica, para entendendo os projetos, as perspectivas de vocês, as entradas nos territórios, ver como é que a gente pode chegar mais perto das discussões que vocês trazem. Aqui outras duas produções, né, Pedagogias do Sul em Movimento, Novos Caminhos em Investigação, e esse aqui, né, diferença, esses aqui eu não estou enxergando, está coberto, mas, na verdade, são práticas e saberes e conhecimentos, sempre sobre investigação, experiências com crianças. E esses são dois livros que a gente publicou, esse primeiro aqui, Infâncias, Contexto de Ação, Interação e Participação, a gente publicou numa parceria com a Universidade de Chiapas, no México, a editora da UNB, a editora Sur-Colombiana e a editora da Universidade Nacional de Rosário. Então, envolve Colômbia, México, Brasil
e Argentina. Este vocês podem baixar, é acesso livre, este não está à venda na editora da UNB, sempre com descontos para alunos da UNB, então vale muito a pena quem se interessar por esse tema, conhecer essas obras, tá? E aí eu trago agora uma parte, né, um pouquinho mais conceitual, para vocês saberem, né, qual é a base conceitual, o diálogo com a geografia que a gente faz. E aí eu não sei se a gente termina, faz a apresentação inteira e abre para as perguntas, e aí eu começo a trabalhar com vocês mais no nível, né, das questões que vocês trazem em relação aos territórios nos quais vocês estão inseridos, ou se a gente faz uma pausa agora para vocês fazerem algum comentário, e aí vocês me dizem como é que vocês querem conduzir. Continuamos? Podemos continuar, Maria Lígia, porque é o seguinte, como a gente está no começo do curso, eu acho que as questões vão surgindo ao longo né, das vivências, nos territórios, então a gente até quer te convidar para voltar, para apresentar as suas metodologias, vai ser muito bem-vindo em abril, se você tiver um tempinho, vai ser muito bom, tá Estamos bom? conversando, tá, Jóia? Então, vamos lá, continuando, então. Então, eu vou trazer alguns conceitos para vocês, primeiro mostrando, né, um pouquinho as nossas experiências, né, com as crianças no campo. Aqui é a comunidade quilombola com a qual eu trabalho, o Vão de Almas. Nesse final de semana, até o chefe da família aqui, que me recebe lá, estava aqui, veio para Brasília, a gente o convidou para ficar aqui em casa um dia, e enfim, essa aqui é uma outra foto, né, de um trabalho que a gente faz no Paranoá. Essa aqui é com a escola o CAP, que eu sempre chamo errado, é um projeto que a gente fez lá com essas metodologias que eu estou trazendo para vocês. Metodologia aqui que a gente usou é a do estudo do meio, é essa metodologia que a SOL quer que a gente utilize, né, nas escolas lá da Serrinha do Paranoá. Estamos pensando como é que a gente vai ampliar esse trabalho. E, enfim, então, um pouco essas imagens, as crianças, né, nas realidades que a gente conhece, né, nas periferias das grandes cidades, né? Essa aqui não é necessariamente aqui do DF, mas é um pouco essa tradução dos temas com os quais a geografia trabalha, né? E aí eu vou trazer alguns conceitos, né? E a forma como a gente os escolhe, né? Os escolhe e claro, né? Dentro dessa perspectiva, né? De que tem uma história, tem gente fazendo isso há bastante tempo. A geografia das infâncias dialoga com esse campo do conhecimento maior. Todas as grandes ciências, né, sempre que se aproximam desse tema, denunciam, né, que até pouco tempo esses sujeitos estavam fora das suas pesquisas, é tudo muito novo, assim, digamos, nos últimos 50 anos que esse tema vem aparecendo, aparece, desaparece. No Brasil, a gente tem umas primeiras reflexões sobre isso, a gente atribui a Florestan Fernandes, ainda na década de 50, então, é um pouco mais antigo, mas consolidado como campo do conhecimento, que a sociologia olha para a infância, a geografia olha para a infância. A gente tem autores que vão dizer, escuta, mas a gente pensa uma aula, né? Porque como eu sou da área de educação, a gente pensa uma aula, sabe que os sujeitos que vão receber, que vão estar envolvidos nesse processo de troca, vão nos receber nessa perspectiva de construção do conhecimento,
e a gente não olha para eles como um sujeito específico, como um sujeito localizado, como um sujeito ancorado na sua, no seu território, né, com uma trajetória nesse território, com um campo de conhecimento muito grande também, com saberes, né? Então, essa é uma das nossas preocupações, né? Então, estudar as crianças e jovens, né, pensando tudo isso, pensando como a gente pensa a educação, como é que a gente pensa a vida cotidiana, pensando que o Paulo Freire vai dizer que a educação não acontece só na escola, que a gente aprende aprendendo, né? Quando você está no processo, né, de se debruçar sobre uma determinada questão, eu digo, né, que quando eu mais aprendo é quando eu tenho que preparar uma aula, né? Então, eu estou aprendendo porque eu preciso construir as ferramentas para compartilhar determinadas reflexões, determinadas questões. Então, é nesse sentido que é muito importante saber quem são esses sujeitos. E a gente usa, né, esses conceitos da geografia, escolhidos, né, numa perspectiva mais crítica, né? É uma geografia que a gente chama geografia crítica aqui no Brasil, geografia radical na Europa. Ela tem como pressupostos alguns autores que se propuseram a fazer uma geografia radical e que vai dizer não é para olhar o mundo como ele está, não é para descrever o mundo como ele está, não é para aceitar que o território é inerte, não é para aceitar que o espaço não é político, que o espaço é fixo, né? Não é nada disso, a gente sabe que a gente precisa agir, né, de uma forma engajada para transformar essa realidade, porque o mundo, o Milton Santos vai dizer, o mundo que está aí é horrível, mas ele é só um pedaço da nossa longuíssima história. E a gente pode, né, com uma ciência engajada, fazer esse mundo diferente. Então, e é isso, né, que a gente está fazendo aqui, que esse projeto belíssimo, e as outras tantas coisas, né, que a gente faz nessa perspectiva, né, de fazer a diferença no mundo. Então, a paisagem, para o Milton Santos, que é esse geógrafo que também vai dizer, né, que esse mundo precisa ser transformado, é o conjunto de formas, né? Quando a gente olha, a gente vê um conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o ser humano e a natureza. Então, para a gente entender o território, a paisagem é o conceito de entrada. Você entra no território, você entra na localidade que você vai pesquisar, e a primeira coisa que você vê é como as casas estão construídas, como as ruas estão traçadas, como o lugar que a escola foi colocada, se tem igreja, se não tem. Então, onde que está a roça, onde que está... eu vim do México agora, né? Eu estava em Chiapas, onde que está a milpa, que é a roça deles de milho, onde que está, né? Como é que está toda essa organização, que é um item bastante importante, né? Para a gente entender o território. E a paisagem, ela vai ser a manifestação do espaço geográfico, que é o conceito que a gente não chama de conceito, a gente chama de categoria mais importante da geografia, o espaço geográfico, né? Onde a vida acontece. É esse cruzamento, né, das relações todas. E, às vezes, o espaço geográfico vai ser confundido com o território, mas o território tem uma delimitação mais concreta. E aí, a paisagem também é formada pelos cheiros, pelas formas, pelos cheiros, pelos sons, pelas texturas, pelas sensações. É o que está do nosso lado imediatamente, são os nossos entornos imediatos e distantes, são as extensões e intenções de nós mesmos, dos outros, ou seja, é essa relação também, né, que se exprime no espaço. E aí, eu vou trazer
uma fala de uma estudiosa da educação em geografia, né, que é a Paganelli, que vai dizer o seguinte: saber pensar o espaço significa ver as paisagens, saber sentir o aroma e os odores do ambiente, saber expressar espacialmente, é saber expressar espacialmente desenhando, pintando, cartografando os espaços, os deslocamentos realizados ou imaginados, lembrando que a sensibilidade e o raciocínio espacial são essenciais aos andantes comuns, usuários e usadores do espaço, instrumentos essenciais. Está tampado para mim, eu não sei se na leitura, o que é? Instrumentos essenciais, alguém lê para mim? Na luta do espaço e pelo espaço-terra. Bacana. Então, na luta do espaço e pelo espaço-terra, é a Paganelli, eu esqueci de pôr a data, mas é década de 80, isso que ela escreve, ela é uma das pessoas que vai ajudar a gente a pensar essa educação geográfica muito mais ancorada, prenha de sentido, né? Prenhe de sentido, que é essa proposta da geografia que a gente traz. Aí a gente começa, né, a pensar o território em determinada perspectiva. O conceito de território rivaliza com o de espaço geográfico, no que se refere às escolhas teóricas dos geógrafos, mas a gente precisa saber, né, que quando a gente olha para o território, a gente busca, né, a compreensão da circulação das pessoas, das informações e dos bens que geram mobilidade, fluidez, instabilidade, imponderabilidade, que articuladas entre si produzem a complexidade que nos cerca. E aí eu gosto também de trazer essa reflexão que o Milton Santos traz, que o Rogério Reisbart, que é um outro teórico importante da geografia referenda, que o território, existem duas perspectivas de olhar para o território e de agir sobre o território. Uma é o território como recurso, isso que a gente está assistindo acontecer na Terra Yanomami, né? É a luta de quem enxerga o território como recurso, que, portanto, né, pode ser destruído pela prática predatória que um garimpo impõe, pela contaminação dos rios, pelo desmatamento, enfim. Então, essa é a prerrogativa dos atores hegemônicos, né? Quem detém o poder econômico, quem detém o poder político, quem pode decidir. E o território como abrigo, que são os atores hegemonizados, que somos nós que lutamos pelo território, né? Porque ele é nosso abrigo, porque com ele a gente estabelece uma relação de pertencimento, porque ele é a fonte da vida, né? Então, é muito importante a gente saber disso, e principalmente nesse curso, né? A gente identificar quem são os atores hegemônicos, né? Por exemplo, quem acha que tem que pode ter uma cidade do automóvel e não pode ter, como é que chama o outro assentamento? Santa Quem é Luzia, Santa Luzia. e que não pode ter Santa Luzia, que tem que, né, desterritorializar aquelas pessoas, né, fazer um processo de expulsão. Então, são esses temas, né, que nos inspiram a pensar sobre o território e os atores que atuam nele, né? Então, o território é importante também dizer como algo vivo e dinâmico, repleto de inter-relações, com influências recíprocas da sociedade, seu papel essencial sobre a vida do indivíduo e do corpo social. Ele também é formado pelo conjunto indissociável da base física natural ou artificial, e mais o uso que se faz dele. O Milton Santos vai trazer muito essa ideia de que o território é o território usado, é aquele que a gente vive, que a gente produz, que a gente circula, que a gente usufrui lazer, é desse território que a gente está falando, e compreender isso é muito importante nessa perspectiva que a gente traz. Em outras palavras, a base técnica, mais a base das práticas sociais,
isso é a combinação da técnica mais a política, né? Então, o território e a gente vai, né, para a geografia técnica, é muito importante. Milton Santos vai dizer que a técnica é praticamente a prótese que se coloca no território e vai transformando, e que essa prótese, né, pode ser com tecnologias sociais para trazer uma mudança na qualidade de vida, no acesso aos bens de uma forma sustentável, enfim, mas pode ser também de uma forma predatória, como essa que a gente tem visto e ouvido falar nesse momento, neste nosso país, né? Então, o território, de novo, aí eu trago o Reisbart, né, que é esse autor que eu trouxe para vocês, uma construção histórica e, portanto, social, a partir das relações de poder. O território sempre implica em relações de poder, é importante a gente ter claro isso, concreto e simbólico, que envolvem concomitantemente sociedade e espaço geográfico. E aí, por fim, eu trago um conceito, o conceito de lugar, que é um outro conceito muito importante, né, para a gente pensar isso. O lugar que aqui eu estou entendendo, né, que o Milton Santos vai dizer, né, que é o encontro de horizontalidades e verticalidades. E o lugar, ele também vai dizer que é o lugar do acontecer solidário, né? São duas frases muito fortes, que eu aqui traduzi desse jeito aqui, que, na verdade, é a materialização de aspectos referentes à dimensão global. Ou seja, no lugar que a gente vive, que a gente ocupa, a gente vê a presença do mundo, mas, ao mesmo tempo, essa presença do mundo que chega para a gente por meio, né, das técnicas, por meio das tecnologias e por meio do consumo, também é um lugar que a gente vai se apropriar disso, das técnicas, da tecnologia, para transformar. E é importante transformar, porque ali é o espaço do acontecer solidário. Não é esse solidário que a gente está dizendo, né, da solidariedade, dos encontros de comunidade, dessa perspectiva, né? Mas é o solidário porque está todo mundo ali. Então, do dono da venda ao dono da, da venda que vende pão e os enlatados, ao dono da, da, da empresa que vende automóveis, né? Como é que chama? Quem vende automóveis? Enfim, esqueci, da concessionária que vende automóveis. Se tiver uma inundação, né, vai afetar todo mundo. Se tiver Claro que a gente sabe que, diferentemente, mas esse acontecer solidário significa que se tiver um apagão, é um apagão para todo mundo. Se tiver uma catástrofe, é uma catástrofe para todo mundo, né? Então, essa perspectiva desse acontecer solidário no lugar, né? Que é essa parte do território que a gente se apropria, né? Mais profundamente, mais afetivamente, mais efetivamente, né? Do ponto de vista da nossa vida. Então, estudar e conhecer o lugar permite o estabelecimento de relações que contribuem para o entendimento do mundo, já que, segundo Milton Santos, cada lugar é a sua maneira, o mundo, né? Então, esses são os conceitos que eu queria trazer para vocês, e aí eu vou fazer aqui uma referência só um pouquinho do ponto de vista das concepções educacionais, eu termino com um pouquinho de Paulo Freire. Então, a gente, nessa perspectiva que a gente traz para dialogar com as crianças, para aprender o que as crianças têm a nos dizer, a gente trabalha, né, na perspectiva, são 5 conceitos
do Vygotsky, que a gente trabalha com muita força. Eu trouxe aqui 3 mais fortes, né? Eu tenho um texto que eu dialogo mais profundamente com esses 5 conceitos. O conceito de Perigivani, que é o de vivência, que é o que o Vygotsky traz para a gente, essa interpretação, né, de que o ser humano, ele pensando muito, né, nas teorias marxistas, na questão da segunda natureza, do trabalho, o trabalho que transforma o ser humano, quando o homem age na natureza, ele transforma a natureza e é transformado, né, numa relação dialética. O Vygotsky vai pegar muito, uma questão muito próxima a isso, e vai dizer, né, que a criança chega no mundo e ela vai chegar numa determinada cultura, numa determinada organização espacial, e que a vivência é a unidade da personalidade da criança e do meio. O meio entendido sempre de uma forma muito ampliada. O conceito de meio é sreda, em russo, e significa um meio psicológico, um meio político, um meio cultural, um meio, e o meio físico, né? Então, é muito bonita essa ideia, né, desse sujeito que vai, né, o tempo inteiro está em unidade com aquele meio e vai, né, se constituindo nessa perspectiva. Uma outra ideia bonita, né, do Vygotsky, que a gente traz para essas interpretações, é a ideia, né, de Tchaikovskaya Pereirabotka, que é traduzida como reelaboração criadora, às vezes reelaboração criativa, às vezes atividade criadora, quando se amplia um pouco, né, para o grupo inteiro do Vygotsky, aí o Luria, etc., são autores, né, que vão dialogar com isso. E nessa perspectiva, a gente parte do princípio, né, que as crianças, elas não reproduzem o que elas recebem, né? Elas elaboram nessa vivência, né, e pensando, né, na personalidade que elas trazem nessa vivência, e elas vão reinterpretar o mundo, reimaginar o mundo, e, portanto, né, elas são muito importantes nesse processo de transformação que a gente está entendendo que é possível, né? Então, é muito importante considerar esses sujeitos que trazem a transformação, né, muito próxima da forma como vivem para o cotidiano. E o conceito de socialização, no fim, esse daqui eu não lembro, não achei no russo, eu deixei em português mesmo, que é a transformação da criança em ser cultural, que é um outro conceito que o Vygotsky traz com muita força e que é muito importante para pensar tudo isso. E aí a gente falou que a gente ia trazer as famílias, né, nessa perspectiva. E a geografia do cuidado é uma tendência da geografia, que é um desdobramento dessa geografia da infância, e que tem muito a ver na América Latina com os povos originários, com os cuidados que se tem, né, para com as crianças e os jovens, e a gente tem hoje uma rede de pesquisadores que pesquisam isso, porque isso envolve profundamente as famílias, e então pensa o cuidado em sua espacialidade, a partir da vivência, implica a identificação dos saberes que constituem o conhecimento valorizado pela comunidade. O cuidar, o educar envolve a relação com a família e vão muito além da alimentação, dos cuidados com a higiene e da escolarização, para vocês terem uma ideia, né? Dialogando com as mulheres da comunidade que eu trabalho, a Vão de Almas, lá em Cavalcante, a gente fez uma relação, né, de todos os procedimentos, que erva que você dá, em que condições, como é que você faz, o que você faz com o umbigo, né, essa geografia do cuidado que eu imagino, né, que nas comunidades, nos territórios que vocês estão adentrando, esteja muito presente.
E aí, essa geografia do cuidados é um dos desdobramentos, essa de investigações da geografia da infância, refere-se a estudo em comunidades diversas, que descortina as formas de infância e seus cuidados em diferentes partes do planeta, busca-se compreender de forma ampla as práticas de cuidar na infância como fruto de encontros geracionais e que vão se modificando à medida que percorrem diferentes geografias e histórias, forjando-se como posses de diferentes localidades onde são praticadas. E aí, só para trazer essa... eu queria muito discutir muita coisa do Paulo Freire com vocês, acho que tem um módulo de Paulo Freire, né, que a gente ainda vai ter oportunidade de conversar também, mas eu gosto muito de trazer, né, essa fala dele, né, para garantir a prática coerente no compromisso com a criança pequena, se exige que o educador se assuma e lute pelos seus direitos como profissional. Educação infantil, aqui é a minha fala entre as chaves aí. Eu diria, a educação básica, de um modo geral, não é campo para amadorismo. A tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma inocente armadilha ideológica em que, tentando se dar a ilusão de adocicar a vida da professora, o que se tenta é amaciar sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas fundamentais. Entre eles, por exemplo, a desafiar seus alunos desde a mais tenra e adequada idade, através de jogos, de histórias de leitura, para compreender a necessidade da coerência entre o discurso e a prática. E aí, com isso, né, essa parte de apresentação, eu trago, então, as considerações finais, e aí a gente abre para conversar com vocês, né, sobre o que vocês se interessarem em aprofundar, né? Então, partimos do princípio que as crianças e o seu universo e sua capacidade de reelaborar cultura são entendidos como sujeitos explícitos de enunciações no espaço e no tempo que não estão fora da dimensão política, simbólica e material das sociedades. Aí eu trago um pouquinho, né, as referências que eu apontei para vocês, Vygotsky aqui no final, né, o Milton Santos, com um texto belíssimo que chama Território e Saber Local, algumas categorias de análise, a Paganelli, que eu falei, que é essa professora, Iniciação às Ciências Sociais, o Jader Janer, que é um grande teórico da geografia e da educação, da geografia da infância, um dos mais importantes, ou mais importante teórico nesse tema, a Katz, que eu mencionei, o Reisbart, e esse livro que nós organizamos, que eu disse que foi feito pelas 4 universidades da América Latina. E aqui os periódicos citados, quase todos que a gente citou ali, que tem texto sobre esse tema, estão disponíveis para baixar gratuitamente, e aqui, para quem quiser visitar o nosso site em construção, como eu gosto de dizer, tem aqui o QR Code, vou deixar um pouquinho, e o último slide, eu só agradeço a oportunidade. São 20h22, né? Falei uns 40 minutos, não, um pouquinho mais, né? 50 quase. E aí, eu vou só deixar isso aqui um minutinho, aí eu já fecho. Muito Se alguém bom, quiser Mariana. copiar, passar o QR Code. Ah, sim. Estão copiando aí, pessoal? Mas Pronto. a gente vai querer que você volte. Eu acabei de receber uma mensagem do Néder, ele pediu para te avisar, pedindo desculpa, que ele está em Lusiânia, no encontro de lideranças do MST, e ele achou que ia terminar mais cedo, e aí a coisa se prolongou lá, e ele não teve como sair, ele estava sem conexão, aí pediu desculpas, que não pôde estar aqui presente, mas que quer encontrar com você mais vezes. Mas, enfim. Eu abro de novo, peraí, não deu tempo de printar. Não deu Peraí, tempo eu de abro de brincar. novo.
Mostrou? Ai, eu tenho que lembrar como é que eu tenho que fazer aqui. A explicação que me deram é tão sofisticada, peraí. Ah, manda foto no WhatsApp da turma. Quem tirou foto? Tiago está falando. Eu fiz mesmo a screen, né? Deixa eu ver screen. Eu vou colocar o link lá no grupo. Oi? Eu disse que Foi, eu ia né? colocar o link, foi. Deu certo. Pronto. Então, vamos lá. Posso fechar de novo? Pode. Alguém colocou aqui o seu Ah, link. perfeito. Não, mas enfim, a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Assim, saber das suas experiências, né? É muito importante essa reflexão teórica para a gente, e principalmente que estamos no começo do curso, né? Assim, assim, alguns, né, meninas, meninos estão despertando para essa possibilidade de trabalhar com crianças, né, adolescentes. E nós temos, né, nossos adolescentes do ensino médio aqui. Eu não sei se eles estão aqui hoje, porque eles não são obrigados a participar das aulas, enfim, né, eles vão ser pesquisadores júniores, né? Então, nós temos estudantes de 14 a 18 anos que vão trabalhar com a gente, né? Esses sujeitos dos territórios, né, que você falou bastante, né, sobre a importância deles. E então, a gente queria ouvir de você, assim, alguma recomendação para a gente trabalhar com eles, assim, nesse processo, né, assim, de envolvê-los. A primeira coisa que eu fiz quando recebi, né, os estudantes para eles se apresentarem, eu perguntei sobre o sonho deles, assim, de o que eles gostariam de fazer. E foi muito interessante, assim, o que eles gostariam de estudar do território, que tem a ver com a profissão que eles têm vontade por exemplo, de fazer o vestibular da UNB, né? Então, saiu cada coisa muito interessante, sabe? Assim, né? Tipo, o Quilombolinha, né? Não sei se ele está aqui, o Daniel, ele falou assim, não, que eu quero fazer direito. Aí eu falei assim, nossa, mas então você vai pensar em direitos direitos humanos, direito da comunidade, direitos do território, assim, eu quero realmente pensar nos direitos que nós temos aqui no território do Quilombo Mesquita, né? Enfim, então a outra já quer estudar sobre cavalos, que ela quer ser veterinária. Então, assim, é muito bacaninha, assim, a gente ter, né, esses meninos, meninas aqui com a gente, né, nessa questão dos sonhos, né, enfim. Aqui, ó, inclusive o Chico falou, ele já mandou mensagem, disse que está ansioso para começar, o Daniel. Ah, que legal. Enfim, então, Então, por exemplo, não, só para responder um pouco essa sua tá, pergunta, né? Como é que a gente tá, começa um isso, diálogo, né, isso, nessa perspectiva, né? Eu tá, eu uso isso em sala de aula, fiz inclusive agora, porque eu voltei no final do semestre, né, para assumir por conta desse semestre disparatado que a gente está vivendo. Minha a licença acabou dia 17 de janeiro, e aí eu voltei no meio do semestre. Mas para a gente, né, é quase impossível você pensar uma aula de ensino de geografia, didática da geografia, sem conhecer os sujeitos territorializados, né? Então, eu tenho 3 ferramentas que eu uso, eu chego, eu uso. Então, eu levo um bonequinho, né, num papel, e esse bonequinho ele não tem nenhuma identidade de gênero, de cor, de nada. A pessoa vai terminar de desenhá-lo ou redesenhá-lo do jeito que ele quiser e ela quiser, e vai começar a falar
da sua história e como é que ele se constitui, como é que ele olha para o território, como é que ele, de onde que ele vem, o que que ele pensa sobre o lugar que ele vem, o que que ele sente por aquilo, quais são as memórias olfativas dele, o que que ele sente de cheiro o tempo inteiro lá, que cheiros remetem, tem cheiros super poéticos, que são o bolo da padaria às 5 da tarde, que todo dia tem, ou o cheiro de esgoto mesmo, porque isso aqui não tem tratamento de esgoto. Então, assim, essa primeira aproximação, eu estou até com um portfólio aqui que eu peço para os meus alunos fazerem, e aí, na sequência, eu começo a querer saber o que que ele sabe do território dele, quais são os problemas que tem lá, quais são as soluções que ele aponta. E vamos construir tudo com diagrama, sabe? Sempre com diagrama, que pode ser até como um joguinho, como, né? E por fim, eu peço para ele fazer uma história dele no território, né? Ele pensando como era e como foi se transformando e toda a trajetória dele no território. Então, assim, é um primeiro momento que você não pede coisas demais e nas pesquisas que a gente vem fazendo, a gente pede, né, esses mapas vivenciais, ou seja, vamos contar desse seu território, fazer uma narrativa depois que a gente vai gravar para juntar o desenho, que é o mapa vivencial, que é contando a história de um dia na sua vida, ou de um trajeto que você faz, ou de uma experiência que você teve, por exemplo, na experiência, na vivência na Covid-19, de isolamento social. Então, assim, a gente usa determinadas ferramentas para acessar isso, sem ele dizer que ele está fazendo isso, que ele vai e por aí vai. Você conta uma história, você lê um livro junto, ou você toca violão, que é uma outra ferramenta que a gente tem descoberto com muita força, passa um filme, enfim. Mas essa primeira chegada dele se localizando, né, num desenho é muito forte, tem funcionado muito bem. Ah, que ótimo, tá vendo aí, pessoal? Vocês que vão trabalhar, né, com os jovens do ensino médio, né? A gente no Grupo Periférico também tem feito alguns trabalhos, né, em escolas, com pedagogia urbana, então a gente tem muito isso que você falou, né, esse cuidado e de despertar, né, como é que eles entendem o território, né? Já numa escala mais micro, né, do percurso da casa até a escola, enfim, né, do que eles encontram no bairro, né, então a gente vai trabalhando muito nessa linha, né, de entender, né, o que ele entende dos problemas e as soluções que eles mesmos acreditam que sejam possíveis, né. Eu acho que a gente está bem alinhado, Maria Ah, Alice. Então, legal. eu vou querer que você volte. Vou deixar o pessoal perguntar, né? A Lê, se quiser falar, que estava com muita curiosidade de trabalhar com crianças, né? Enfim, se quiserem aí, até a Ana Luísa mesmo, que a tese de doutorado dela é nessa direção, a Ana Luísa trabalhando em escola lá na terra dela, né? Com crianças, né? Com essa linha da pedagogia urbana também. A Lê está ali. Então, vamos lá, Lê. A Michelle levantou a mão também, vou deixar vocês falarem. Então, vamos lá, Lê, depois Michelle. Maria, obrigada aí, foi ótimo a sua fala. Acho super importante essas questões, tanto do mapa vivencial, acho que são estratégias muito interessantes. Só que, assim, aconteceu uma situação num campo, e aí a gente estava num grupo, lá no Sol Nascente, a gente dividiu em vários grupos, e aí a gente teve um grupo responsável por ficar com as crianças, né? E aí a gente fazia alguns questionamentos com elas, tipo assim, como que você vê o parque daqui? E aí tinha uma criança específica que ela ficava falando muito sobre a violência urbana, né? Não só a violência urbana, como a violência no sentido muito amplo. E aí eu não sabia muito como me colocar em campo naquele momento, assim, porque era uma criança nem, sei lá, 4 anos, 5 anos no máximo, e falava de uma forma até assim, pra gente já estava muito constrangedor, assim, ouvi-la, né?
de quão difícil estava sendo, assim, o processo para ela ir no parque e encontrar com uma pessoa, né, já falecida, assim, enfim. Então, eu não soube, assim, muito bem como me colocar naquele lugar ali, como, né, nesse lugar, assim, de como abordar essa criança e tentar, né, não sei. Acho que só assim, não sei, assim, o que você faria nesse caso? Mas, assim, essa troca. Na verdade, sim, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, assim, na verdade, é reportar a professora, a coordenadora, pedir para a criança, né, se ela quer expressar com desenho isso que ela está sentindo. As pesquisas que eu fiz em São Sebastião, mais especificamente, inclusive pesquisa que foi com o ensino médio, né, PIBIC do ensino médio, ou com jovens pesquisando, a gente ficou muito em dúvida qual era essa real sensação dessa criança. Porque a gente tem um texto que chama Por que desenhamos maçãs? E esse texto ele faz referência, né, à árvore. Eu não sei vocês, os arquitetos que estão aqui, que me desculpem, mas a gente, ser humano normal, quando desenha uma árvore, eu até hoje desenho uma árvore, uma macieira com as maçãs vermelhinhas, que é a única coisa que vai fazer acreditar que é uma macieira é porque eu vou pôr a maçã vermelhinha. Então, é uma reflexão, esse texto, né? Uma reflexão de como as vivências, às vezes, não são só aquilo vivido, né, no cotidiano da vida da pessoa, mas é também as interferências externas. Em muitos casos, você fica com o Cidade Alerta da Atena, não sei de que jeito, não sei o que, ligado o dia inteiro. Então, essa apropriação, do mesmo jeito que a gente desenha maçã, tendo uma mangueira aqui na minha frente, tendo cajueiro, tendo mangaba, tendo, né, tantas outras árvores que fazem parte, inclusive da dieta, em alguns casos, são, né, essas questões de vivências por vias outras. Então, assim, no âmbito de uma pesquisa desse tipo, você vai acolher, obviamente, ver se a criança quer externar, porque às vezes, quando ela está sofrendo violência, ela vai procurar numa pessoa, às vezes, né? Numa pessoa externa que não esteja diretamente relacionada com o cotidiano dela para denunciar. Mas, assim, a questão é sempre essa, né? Você está numa escola, os responsáveis são os professores, os coordenadores, a diretora, o psicólogo escolar, se tiver. Então, e acolher no sentido, você quer falar mais disso? Você quer registrar isso num desenho? Você quer... Desenha isso que você está falando para mim, depois você me explica e eu vou escrever. Enfim, é acolher, dar espaço para essa fala, mas sabendo que a gente desenha maçãs no cerrado. Tá? A gente cria, recria, elabora, imagina, né? E é um pouco isso que acaba né, transparecendo numa fala dessa. Pode acabar transparecendo. Uhum. Assim que ele falou, até a gente, no grupo, a gente falou assim, nossa, estou assistindo muito Balanço Geral, porque era assim, a gente falava de rua, aí a gente tá com muita água, ele, não, mas naquela rua ali, e era assim, e choca, né, a gente que é adulto, assim, vendo uma criança tão jovem, e aí a gente já fica pensando em formas, né, de tentar desvincular essa visão, né, na infância, assim, né, logo na primeira infância. Então, me chocou muito, acho que chocou o grupo, né, todo que estava ali envolvido, e a gente ficou meio que Agora, o tentando Vygotsky fala uma entender. coisa muito legal, que eu acho que isso é importante, né? Às vezes, a questão é repertório. Que outro repertório ele tem, né? Que outro repertório estamos oferecendo.
né? Então, quem sabe se a gente oferecer um livro que fale de outras coisas, ele também não acessa outro repertório, né? Porque às vezes é repertório. O Vygotsky faz uma pergunta, né? Se eu perguntar para vocês quem é mais criativo, no livro Imaginação e Criação na Infância, quem é mais criativo, o adulto ou a criança? Aí todo mundo acha, né? Todo mundo fala a criança. Vai dizer, não, não é bem assim. Na verdade, o adulto tem mais repertório, então ele tem mais possibilidades de criação. Então, é outro ponto para pensar. Obrigada. Michele? Mas só complementando, Tá, desculpa, Lisa. não, achei interessante essa frase aí, mas, por outro lado, o adulto também é mais preso, né, a É, algumas... então, assim, né, ele pode ter mais, é, claro, mas né, assim, ele teria mais, se ele conseguir liberar, ele tem é, mais repertório. porque eu vejo, assim, muito dos problemas nossos estudantes, né, na graduação, que estão tão presos, né, à educação bancária, às regras, às convenções, e que é isso que é bonito, que é isso que é feio, e que inibe muitas vezes o processo criativo, né, porque, então, tem isso também, né, de Então, tem que a trazer criança mais está mais repertório. livre, né, a criança está mais Mas, livre, né. mas eu acho que aí a gente tem que trazer mais repertório, né, para Mas repertório que outros não seja problemas. imposto, né? Isso. Porque o que a gente percebe na graduação é porque é muito imposto, né? O repertório, né? Enfim, então tem essas na linha da educação, né, freiriana, né, libertária, né? Então, o que a gente percebe é que esse repertório muitas vezes é imposto, né? Imposto que aquilo que é o bom, né? Aquilo que é o melhor, né? E às vezes não é aquilo que é o bom, aquilo que é o melhor, né? Não, e ele é É, imposto de uma forma muito complicada, né? Que é com a força da propaganda, né? A é, gente tem muitos é, só a educação não dá conta de competir, né? é, Com as ferramentas isso. criadas, né? Para criar um determinado padrão, para valorizar determinada coisa, né? Nas construções É. ideológicas que a gente teria que atuar para pensar, né, É, estrategicamente sobre isso. exatamente. Na arquitetura, nós temos muito a imposição da renderização, dos modelos, né? O que é mais bonito. E, na verdade, a gente tenta recuperar, né, justamente aquela criatividade, aquela possibilidade da pessoa desenhar à mão, de fazer coisas de criança, de fazer coisas que não sejam tão elaboradas assim, mas que tenham uma essência maior, né? Enfim. Então, é muito nessa linha, né? Da deconstrução. Mas olha só, agora é a Michele. Vamos lá, Michele. Então, eu queria também trazer um pouco dessa vivência que a gente teve lá no Sol Nascente com as crianças, que foi uma coisa que me tocou muito, assim, porque é muito incrível a gente estar falando com as crianças e ver a visão delas, né? Porque elas são tão espontâneas, assim, e tão verdadeiras e não pensam para falar, né? Elas são, tipo, você faz uma pergunta, elas te respondem assim na lata. E que acaba que dá para a gente uma visão do território ainda muito mais ampla do que conversando com um adulto, assim, sabe? E falando poucas coisas às crianças, como, por exemplo, quando as meninas perguntaram onde que é, qual é a natureza que vocês têm aqui, qual é a referência de natureza que vocês têm aqui nesse território e tudo. Aí eles falaram, é o pé de manga ali de cima, da ponta da rua. Aí já deu para entender, assim, né, qual é a referência de natureza que eles têm, que é um pé de manga que tem lá na ponta da rua. E aí eles, mas a gente não costuma ir muito lá, não, porque lá é cheio de bêbado. E ria. Então, assim, já traz tanta coisa para a gente, né, do território, só essa pequena fala deles, e tão inocente, assim, e também que a gente fez esse levantamento com eles, né, dos problemas que eles veem,
e como resolver. E eles são, e é tão simples, né? Tipo, tudo para criança, e às vezes é tão óbvio que a gente às vezes é tão cheio também de coisa assim, que a gente se perde do óbvio, né? E a gente falando sobre a questão da saúde, eu não estava no grupo, né? Eu estava só bisbilhotando, assim, porque eu gosto muito de criança. Aí a galera perguntando da questão da saúde e tal, aí eles, é só construir hospital, assim, como se fosse a coisa mais fácil, né? E eu achei muito legal isso, eu queria trazer um pouco dessa experiência aqui também para o pessoal que está aqui na extensão desse relato. Gratidão. Ô, Michele, a gente fez uma pesquisa de mestrado aí no Sol Nascente e ficou bem linda mesmo, com todas essas questões, com muitas fotos e uma narrativa bem bonita sobre o território. E vale a pena vocês darem uma olhadinha. Eu fui procurar agora aqui no meu computador se a dissertação eu estava nos meus arquivos, mas eu não achei. É, a pesquisadora chama Naila Nobre Paim, com Y, Naila. Coloca no repositório da UNB, que eu acho que está muito bonito, muito bem documentado. Ela traz mapas, ela faz uma retrospectiva da localidade, ela tem uma inserção muito forte lá, foi muito interessante. Legal, vou olhar. É Naila Nobre, a dissertação é tese de Naila doutorado? Nobre País, Naila Nobre Paim, dissertação, né? E eu fui orientadora. Qualquer coisa Tá. você joga lá meu nome no repositório da UNB que também sai. Tá bom. Obrigada, viu? Né? Alguém mais, pessoal? Nossa, a Vitória já conseguiu? Cruz! O quê? A Vitória já postou o link da dissertação. Que loucura, Vitória, que eficiência! No computador rapidinho. Quer falar, Vitória? Cadê ela? Cadê Quero não, você? só mandei o link mesmo. Para quem quiser acessar, tá aí no chat. Alguém mais quer perguntar? Alguma experiência? Trocar ideias? Bom, enquanto isso, eu vou comentar, então. Quem quiser me interromper, Maria Lídia, eu tenho milhões de possibilidades de fala e de trocas aqui, de perguntas. E uma coisa que a gente também trabalhou no nosso grupo periférico foi uma oportunidade ali na Escola Isilda Arnes, do Itapuã, né? Com aqueles estudantes que ainda não chegaram no ensino médio, né? Que estão repetentes, né? Não sei como é que hoje fala, qual a expressão que usa. E a minha orientanda, ela tinha feito uma dupla titulação de graduação, ela estava na Itália, trabalhando com pedagogia urbana, a Carol, e veio para o Brasil, e foi muito curioso, assim, quando ela falou que ia trabalhar na Escola Zilda Arnes, porque a mãe dela tinha acho que era da professora da rede pública, ou tinha contatos lá, e ela foi trabalhar lá. E eu falei muito com ela, falei assim, olha, você está vindo da Europa com trabalhos, né, completamente, com pessoas diferentes, de outro tipo de realidade. Essa transposição de metodologias é muito complicada, né? Aí eu indiquei duas coisas para ela. Disse, olha, eu no seu lugar faria o seguinte. Primeiro, bem freiriana, assim, né? Sentir como são as pessoas primeiro, né? O modo de vestir, né? De não chegar, né? Tá mais parecido, assim, com como eles são, enfim, né? Não que a gente tem que mudar o jeito de vestir, mas tá mais despojado, né? Vamos dizer assim. E como se estivesse mais aberta, né? E outra coisa que eu lembrei, que eram jovens, né? Assim,
Aí eu falei, o hip hop, para mim, como eu sou fã de hip hop, né, e eu ia para as periferias dançar hip hop, né, conheci meu marido nessa época, a gente dançava hip hop, eu falei assim, olha, eu aposto no hip hop, que eu acho que é uma linguagem, né, do rap, hip hop, que eu acho que você vai conseguir estar mais próxima deles, mas é impressionante como é que foi a linguagem, assim, ela teve muito problema no começo, queria desistir, que não estava conseguindo chegar, né, nos jovens, e aí, à medida que ela foi se transformando e entrando nessa linguagem, né, do hip hop, do rap, né, eles criaram outra interesse, né, no trabalho enfim. Então, fizeram várias rimas, fizeram músicas, fizeram... E a coisa desandou, assim, aflorou, né? Assim, foi uma coisa, assim, impressionante, assim, quando ela realmente entendeu que era outra realidade, que essas metodologias precisam ser realmente, né, direcionadas, adaptadas ou criadas, né, para pessoas daquela realidade, né? Então, foi uma experiência muito rica, assim, né, de crescimento, assim, a própria Carol se transformou ao longo do processo. E eles foram para a banca final dela, né, no trabalho final da graduação, porque eles ajudaram a fazer o que eles pensavam para o lugar ali em volta do Zilda Arnes, né? Foram lá na administração, tipo assim, questionar muitas coisas, né? Então, assim, a proposta final dela era muito o que o que eles pensavam para o lugar, né? E eles foram para a banca dela e falaram no final que como que a Carol tinha realmente mexido com eles, assim, como que o trabalho dela tinha e que eles começaram a valorizar o lugar, que eles falavam muito mal do Itapuã, eles queriam ir só para o Paranoá, né? Então, eles começaram a entender o território, assim, entender e valorizar aquilo que eles tinham, né? E numa uma expectativa até de transformação, de luta, enfim, né? Então, foi muito bonito esse processo, assim, de aprendizado de todos os lados, assim, né? E essa linguagem eu achei bacana, assim, né? De se aproximar, né, de ter outras formas, né, de entendimento, né. Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa, não? Está aparecendo a Vitória aqui para mim. Entrou mais gente aqui na sala, pessoal que está do curso de extensão que não está no curso, quer perguntar mais sobre geografia da criança, Ninguém quer falar, pessoal? Bom, então, acho que podemos encerrar, né? Alguém está falando aqui. Estou aqui refletindo e pensando em possibilidade de projetos que estou desenvolvendo, a Priscila. Ah, ótimo. Fala aqui, Priscila. Parece, Priscila. Priscila. Cadê você? Parece aqui, Priscila. Aqui é assim, escreveu, tem que aparecer. Cadê você? Tô aqui. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Ah, tá. Não, é que eu tô só refletindo mesmo aqui, porque eu tô fazendo alguns projetos, até junto com a Michelle, com a Fernanda aqui da Pós também. A gente tá fazendo projeto com crianças também da Ceilândia, Taguatinga. E aí são com adolescentes, na verdade. E aí isso tá me dando assim, algumas ideias de como chegar no território, de também talvez trazer. A gente quer muito trazer essa questão da cultura popular, né, e tudo mais, mas também tem essa questão do rap, do hip hop, que acaba sendo muito forte nessas regiões. Então, quem sabe também abrir o olhar, né, de talvez juntar a cultura popular com esse rap, com
com outras possibilidades da linguagem disso, né, da geografia local ali que já tem. Aí foi mais isso, reflexões mesmo. Então, Priscila, a gente fez também um trabalho, essa metodologia, né, do estudo do meio que eu uso, é uma metodologia, assim, precisa ser bem construída, né? É uma metodologia para ser aplicada quando a gente está fazendo atividade em sala de aula, com, né, a anuência do professor, uma coisa construída mais no longo prazo. E a gente tem um videozinho de um estudo do meio que a gente produziu e chama Ceilândia, 39 anos, virtualidade, história em movimento, mais ou menos isso. Ceilândia, 39 anos, virtualidade e história em movimento, conta um pouco, né? E aí, obviamente, a gente vai para a casa do repentista, vai para aquela praça em que tem um movimento hip hop, a gente interage com os meninos, e então é uma experiência bem legal que a gente conseguiu registrar. Ai, que bacana! Nossa, que bacana essa notícia aí. Então, assim, vale muito a pena dar uma olhadinha, porque realmente foi um trabalho muito coletivo e resultou nesse videozinho que aproxima, né? Inclusive aproxima a universidade, porque na verdade a gente vai, né, como estudante, os meninos vão como estudantes da universidade, fazendo uma pesquisa para entender aquilo, foi bem bacana. Ah, muito bom, acho que pode ajudar, e até essa notícia aqui também já é algo que pode Nossa, estar essa notícia é muito maravilhosa. bom. Putz, Grande Max Maciel, nosso deputado. arrasando. Maravilhoso, Max. A Larissa, acho que quer falar. Larissa. Larissa, é. Vocês estão me escutando? Estamos. Ai, professora, obrigada pela aula, eu amei. Várias reflexões, principalmente vocês falando sobre a questão do hip hop, né, como ferramenta. A gente do Coletivo Filhas da Terra sempre atuou com a cultura hip hop como aliada fundamental na educação ambiental. E é interessante isso porque a gente, como um elemento do hip hop, que a gente entende o hip hop não só pela música, mas o estilo de vida. E o tanto que é invisibilizada essa questão, porque quando nós começamos a trabalhar isso, muita gente questionava, falando que o hip hop não tinha a ver com a questão ambiental, da mesma forma que questões sociais não tinham nada a ver com o meio ambiente. Então, é muito louco essa contradição, que ao mesmo tempo o hip hop é uma ferramenta de empoderamento da população, para que elas possam ter como posso falar, se apropriar do que nós estamos falando e associar com a sua realidade, mas ao mesmo tempo ainda existe essa invisibilidade nos grupos que atuam nessa perspectiva. Legal, bem legal. Não, é um estilo de vida mesmo, é um modo de vida, é um assumir, né? Uma leitura de mundo muito específica, muito interessante, sem dúvida, uma ferramenta muito, muito, muito importante, poderosa. E normalmente eles são artistas, eles são um monte de coisa, né? Eles são artistas plásticos, artistas da performance, é muito completo, né, o processo.
Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui no chat falando alguma coisa. Bacana demais essa notícia. Bom, eu sou fã do hip hop, do rap, eu adoro dançar. Pena que eu danço assim de qualquer jeito. Minha filha é craque, ela faz dança de rua, né? Então acho que eu preciso me formar mais no hip hop. Mas eu não posso ouvir o hip hop porque eu quero dançar, né? Então eu fui na posse, né? Antes de começar os shows, tinha um palco lá, o cara tocando hip hop, eu não aguentei. Comecei a dançar, era meio-dia, assim. Eu amo. Foi um dos integrantes do coletivo. Ele estava no palco Foi? da posse. Aham, o DJ Pi. Ah, que legal! Eu amei, né? Ai, ai. Depois eu vou querer saber mais de todos esses coletivos que vocês conseguiram articular para estar nesse curso, viu, Lisa? Muito bom saber que tem tanta gente bacana trabalhando, né? E quando a gente fez a chamada, né, a gente né, queria muito que as pessoas do próprio território, né, dos territórios onde a gente ia trabalhar, pudessem fazer o curso, né? Então, aí a gente deu sorte que muitos, né, puderam entrar, a Larissa é uma delas, né, assim, de estar... então, assim, ela foi estudando da UNB, né, da Serviço Social e do coletivo Filhas da Terra, né? E aí, assim, vai os camponeses, enfim, né? A gente está com pessoas, assim, que estão realmente... É aquilo, né, Maria Lígia? É de estar muitos anos, né, na extensão, né? De dar continuidade, de não... E aí você vai, como o Néder fala, está falando muito agora essa semana na aula dele, de co-desenvolvedores, né? A gente vê muito essas pessoas como co-desenvolvedores de projetos que a gente atua no território. Sem eles, não seria, sem eles ou elas, não seria possível, né? A gente está atuando dessa forma, né? A gente é acolhido, a gente é, enfim, né? É outra maneira de produzir conhecimento, né? Eu tive uma experiência agora na Chapada, foi muito legal, assim, a gente com um projeto lá, tentando ajudar na leitura do território das pessoas do lugar para levar para a renovação do plano diretor, né? Que é bem de cima para baixo, né? E aí foi pessoal de São Jorge, a gente está muito alinhado lá com a TEA, as lideranças, assim, então a gente poder levar isso numa audiência pública, assim, como que eles ficaram super felizes e como que isso está fluindo, assim, né, de trabalhar conjuntamente, né, comunidade e universidade, né, e produzir conhecimentos conjuntos, de forma conjunta, né, e é assim que a gente acredita, né, a residência, ela está muito em cima disso, né, dessa coprodução de conhecimento, né, e, enfim, dessa ecologia de saberes, mas isso só é possível se você vai ficando mais tempo nos territórios, né? Porque se você fica um tempo muito curto, é muito difícil, né? Enfim. E aí vamos crescendo todos juntos, né? E fazendo enfrentamento, né? Dessa realidade cruel, né? Que é o Distrito Federal, né? Enfim. Mas é isso, então, Bem, né? Acho que podemos joia. encerrar e agradecer, professora Maria Lídia. Maria Lídia, se você tiver assim, uma quarta-feira à tarde, em abril, disponível para poder apresentar para a gente as metodologias na aula presencial, né, pessoal? Acho que seria muito bom, né? Ah, Não sei como é legal. que está seu tempo na quarta-feira à tarde, uma quarta-feira só. Uhum. Eu vou Não, colocar na programação e mando para você, se for possível, senão a gente ajusta, tá bom. tá bom? Para mim é melhor mais para o fim, né? Porque vai Tá, no começar o segundo tempo. semestre Tá, e, e, tá. e Mas aí para o fim de abril, né, que você quer é mais dizer? para o fim de abril isso. Tá, tá Porque ótimo. eu ainda tenho que voltar para o México, um pedacinho do meu pós-doc ficou pendente, Tá. então melhor fim de abril. Ou fim de abril ou início de maio, porque o módulo de conexões Isso, territoriais, ele é abril e maio, né? Então, eu vou legal. te encaixar no final ou no início de... Aí você vê se tá ok ou não, né?
Legal. Mas eu acho que presencialmente vai ser legal você poder apresentar as metodologias, né, para Não, eles. é muito bom presencialmente, ninguém aguenta mais a distância. Não, mas a gente teve que fazer esse formato, porque senão eles iam ter que ir muitas vezes na UNB e o deslocamento das pessoas que estão Não, eu longe entendo, é mais mas é que a difícil, né? gente que sofreu tanto esses 2 anos. É, a gente faz a opção assim de quarta-feira ficar mais tempo, né? Inicialmente eram 6 horas seguidas, agora passou para 5. E aí o encontro mais curto na remota, né? E as vivências territoriais no final de semana, né? O dia inteiro. Então, Mas me chama para as vivências, que essa eu vou querer ir, sim. tá, no sábado nós temos uma no Dorothy, Steng e Renascer. Se você animar, é Sobradinho aí, perto de Sobradinho, né? Ah, legal. Acho que eu não tenho o seu WhatsApp, mas eu te mando um e-mail. Ah, tá. A gente manda, né, Ana, para ela o e-mail. E aí, às vezes, você vai só lá rapidinho, ver um pouquinho, né? A gente vai Não, começar no legal. Dorothy Steng às 9, fazer uma roda de conversa, dar uma volta, caminhar. Aí a gente vai pegar a van e vai para o Renascer, que é perto, que a liderança ela está nos 2 assentamentos. E vamos almoçar no Renascer, no Rural. Não, Mas legal. está convidadíssima, tá bom? Então, tá bom. Super obrigada, vamos conversando. Gente, foi um prazer. Qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Se vocês quiserem, eu disponibilizo os slides também. Queremos sim. Obrigada, viu? Tchau, gente. Até mais. Boa Tchau. noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau,